Graus da oração e os principais fenômenos que os acompanham. Por Padre Arinteiro. Tradução de José Eduardo Câmara de Barros Carneiro. Editora Eclésia. Artigo 5º. Os diversos graus da oração notoriamente sobrenatural, segundo Santa Teresa, e a transição gradual em tudo. Santa Teresa, na sua vida, compara os 2 primeiros graus da oração, que chama sobrenatural ou infusa, à irrigação de um jardim, que é o de nossas almas, feita não com escassez, dificuldade e trabalho de quem tira a água à força de braços, segundo sucedia na meditação, senão com a facilidade e abundância de quem o rega mediante uma boa roldana. Tal sucede, diz ela, nas 2 maneiras de oração chamadas de recolhimento infuso e de quietude. Pois ainda que estas nos são dadas por Deus sem quase nenhum trabalho nosso, e até às vezes, quando menos pensávamos nem procurávamos, no entanto, ainda costumam ser necessárias certas diligências para recolher-nos e, sobretudo, para não nos expormos a perder muito cedo essa graça e para utilizá-la o melhor possível. De sorte que, com ser já notoriamente o próprio Espírito Santo quem produz essa irrigação, ainda, para não romper completamente a continuidade, costuma deixar em grande parte a nossa indústria e iniciativas. O 3º grau, ou seja, o de simples união, a santa o compara a regar com água que não necessita já de nenhuma maneira de esforços nem indústrias para tirar-se, senão que ela sozinha nos vem como canalizada do rio ou de uma fonte, e todo o trabalho humano do jardineiro se reduz a distribuí-la e conduzi-la por onde mais convenha. Na união plena ou estática, que vem a constituir o 4º grau, adverte que são já por demais estas mesmas diligências e até resultam impossíveis, pois Deus é quem faz tudo, como quando copiosamente nos chove do céu, e a alma lhe basta com deixar-se empapar, à maneira de uma esponja, por essa celestial água viva que a banha, sacia, refrigera e purifica, e inunda-a por dentro e por fora, deixando-a cheia de vigor, de gozo e de vida. Mas em sua segunda relação ao Padre Rodrigo, a própria Santa Doutora descobre outro tipo de oração sobrenatural, isto é, tal que de nenhum modo poderia adquirir-se somente com nossos trabalhos e diligências, e anterior à de recolhimento. E consiste em certa presença de Deus que vem a ser quase contínua, de sorte que basta recolher-se um pouco para alcançá-la. Este verdadeiro prelúdio da contemplação, bem poderíamos fazê-lo coincidir com a própria oração acima descrita, que outros chamam de simplicidade, de ócio espiritual ou de simples vista amorosa de Deus, a qual, ao prolongar-se durante o dia e fazer-se como habitual, se converte em certa maneira de presença deleitosa, enquanto que logo, nas securas e desolações da noite do sentido, se trocará em vista ou presença dolorosa, onde a alma se purifica maravilhosamente. Aqui o ato místico, que era ao princípio tão raro e logo ficava tão interrompido com os que são próprios do estado ascético, vai fazendo-se cada vez mais frequente e até convertendo-se pouco a pouco em habitual, ainda que sempre interrompendo-se também, mais ou menos com numerosos atos não místicos, ou seja, feitos, como antes, a nosso modo,
e por nossa própria iniciativa, se bem que cada vez com maior perfeição e mais espírito. Assim veremos como, desde a oração de simples vista amorosa, se acentuam cada vez mais os sinais de vida mística iniciadas já na oração afetiva, e como, desta maneira, se vai passando quase de todo insensivelmente, ou por transição gradual, desde um estado tão notoriamente ascético, tal qual é o da consideração ou meditação laboriosa, até o tão marcadamente místico, como o da união, e, sobretudo, união estável, donde cessa já quase toda iniciativa própria e todo esforço que não seja simplesmente cooperação às doces moções da graça. Entretanto, enquanto prepondera o estado ascético, vai interpolando-se com atos e logo com breves estados místicos, os quais ao fim serão já os preponderantes e acabarão por ser só ocasionalmente interrompidos por breves atos ascéticos, ainda que estes já não sejam nunca rotineiros, senão sempre cheios de valor e vida. Em seu monumental castelo interior, onde a grande doutora mística expõe mais claramente seu pensamento já maduro e definitivo, vemos como vai introduzindo as almas sucessivamente e por ordem, sem nenhuma interrupção, em suas 7 famosas moradas, que representam outros tantos graus de oração e os correspondentes de perfeição ou progresso na vida espiritual, desde os primeiros passos, ou desde que saem do abismo, até que alcançam a mais plena união e transformação que nesta vida cabe. As 3 primeiras moradas as dedica às almas ainda de todo imperfeitas, que ainda não podem gozar de um trato íntimo com Deus. A primeira é a própria dos pecadores recém-convertidos, que não só necessitam de grandes purgações ativas e penitências para limpar bem suas almas, senão de grandes precauções para não recair, para as quais lhes convém muito pensar nos novíssimos e fundar-se bem no próprio conhecimento. Isso tudo sem prejuízo de dispor-se, ao mesmo tempo, para ir entrando sucessivamente nas demais moradas. A segunda é para os que já facilmente se abstêm de pecados graves, mas ainda têm pouco cuidado em não cair nos leves. E a estes lhes convém meditar sobre a paixão do Salvador e sobre os males incríveis que nos causa a tibieza, para animarem-se a servir a Deus com todo o fervor e fidelidade, e serem dóceis às divinas inspirações. Na terceira, entram os já de algum modo bem-aventurados, os quais são os verdadeiros temerosos de Deus que, desejando agradar-lhe e servir-lhe de verdade, começam a levar uma vida recolhida e a dedicar-se a todo tipo de obras de piedade. E assim, com o temor de Deus, que é o princípio da sabedoria mística, e com essa piedade que para tudo é útil e tem promessas de vida, vão merecendo que Deus os trate como a fiéis filhos, e assim os introduza em sua mais íntima comunicação. Daí que não haja completa separação ou incomunicabilidade de umas moradas a outras. E assim, a quantos são fiéis ao que em uma delas se pede, não há, diz a santa, porque se lhes negar passar a seu tempo a seguinte, e assim até chegar à última. A quarta é já para os experientes, que entrando de cheio na vida espiritual, começam a saborear as doçuras da contemplação infusa mediante a oração de recolhimento e de quietude. A quinta pertence à oração de união e ao êxtase. Na sexta, descreve o místico noivado
e os grandes favores, junto com as correspondentes angústias e purgações que o precedem e seguem. Como são, por uma parte, os raptos e voos do espírito e as feridas de amor, e por outra, as insuportáveis ausências, obscuridades, desolações e aniquilações da terrível noite do espírito. A sétima está reservada para o matrimônio espiritual, no que se alcança a união estável e verdadeira transformação da alma em Deus, e, portanto, a plena satisfação a que todos somos chamados. No caminho da perfeição, a santa trata não somente da oração vocal e da discursiva, senão também da oração de quietude e recolhimento infuso, de que, por mais que faça, não consegue dela prescindir para expor bem as simples petições do Pai Nosso, sem o qual não concebe uma perfeição verdadeira e sólida. E a isso acrescenta algumas explicações acerca da união e do arroubo, como de coisas não muito raras ou extraordinárias nas almas verdadeiramente fervorosas. Na sua vida, em complemento da oração de recolhimento e quietude, descreve, junto com a de união, os êxtases, arroubos e voos do espírito. Na mencionada relação ao PRA, fala sobre o recolhimento e a quietude. Em seguida, do sono das potências, a união, que pode ser simples, apenas da vontade, ou completa, de todas as faculdades da alma, o arroubo, ou suspensão, êxtase, o arrebatamento, rapto e voo do espírito, os ímpetos e feridas de amor.